Olá, seja muito bem recebido, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio Família e Empresa. Tá querendo saber para que serve isso aqui tudo? Para que você possa se tornar especialista. Especialista em quê? Em proteção patrimonial, em proteção familiar, em proteção família e empresa. Ah, Simone, mas é especialista em holding? Eu até vou dizer para vocês que é, só que não é especialista em holding por ser especialista, é ser especialista em proteção para entregar resultado de verdade para o seu cliente e ser muito bem remunerado por isso. Ter tempo para estar com a sua família, ter tempo de levar o seu filho no judô, no karatê, no balé, nessas coisas que mães e pais querem muito estar presentes, mas que a correria do dia a dia de uma advocacia comum não dá. Com essa advocacia, a gente é dono da nossa própria agenda e não o judiciário que manda na gente. Hoje a gente vai ter aula sobre cláusulas especiais das sociedades anônimas que são aplicáveis às holdings. Volta aqui para mim, da onde que saiu isso aqui? Os meus alunos da mentoria começaram a me pedir explicações bem completas sobre certas cláusulas que eles estavam experimentando em outros programas por aí. Professor, o professor fulano de tal disse que a gente pode usar tal cláusula, o professor fulano de tal falou sobre tal cláusula, tem uma questão do professor fulano de tal que disse tal coisa, será que tu pode explicar para nós isso aqui? Então, mentorados, essa aula aqui é para vocês. Eu resolvi abrir para quem faz parte da rede e resolvi abrir também para quem faz parte da especialização. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas coisas são ditas e palavras são explicadas por aí e o pessoal não verticaliza muito. Então eu resolvi trazer de um jeito acessível para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Qual é o papel estratégico dessas cláusulas? Para que elas servem? Vamos lá comigo, gente. Essas cláusulas, elas são instrumentos de gestão, sucessão e proteção. E os principais fundamentos dessas cláusulas são a preservação do controle familiar, são também a ordenação da sucessão e da administração e a ideia de uma governança especializada. E com isso a gente evita litígios e com isso a gente harmoniza os interesses, que são os interesses de todos os envolvidos nesses planejamentos, né? Antes da gente começar a aula em sentido específico, eu quero pedir para vocês, olhem aqui para mim, que peguem aí alguma coisinha de comer, ou que peguem aí um cafezinho ou um chá, aquilo que vocês gostem de se sentir confortáveis, porque essa aula aqui é uma aula densa, é uma aula técnica. E é uma daquelas aulas que lá nos 7 lugares que a gente avalia no diagnóstico patrimonial está na parte técnica. Então, se por acaso você já domina isso aqui, saiba que isso aqui é da parte técnica. Lá nos 7 elementos, essa aqui é uma das características das partes no espaço da parte técnica. Quais são as 3 dimensões especiais que a gente vai precisar olhar para essas cláusulas aqui? Bora lá. Número 1, eu tenho que olhar a função jurídica. O que essa cláusula protege ou regulamenta? Então, para que essa cláusula está servindo? O que ela protege? O número 2 é qual é o fundamento legal dessa cláusula? Onde que está isso nas cláusulas? E o terceiro é o próprio uso da holding. Como que essa cláusula se aplica para a realidade da holding? Saiba, eu quero fazer aqui uma introdução, que para que eu possa utilizar as cláusulas das SAs dentro das holdings, eu preciso indicar no meu contrato de holding a regência supletiva pela lei das SAs. Eu não posso deixar a regência supletiva do Código Civil. Eu preciso afirmar que eu estou sim usando a regência da lei das SAs. Simone, por que eu tenho que fazer isso? Por que isso é essencial? Para evitar as discussões sobre a natureza jurídica. Porque se eu fiz uma holding que é uma SA de capital fechado, tudo bem, essa SA está montadinha, é SA. Mas se eu fiz uma holding via limitada,
aí eu não estou mais diante da SA, e aí eu preciso saber que eu tenho que colocar uma regência supletiva ali nesse lugar, tá? Se tá fazendo sentido, vai escrevendo aqui, ó, sim, fez sentido para mim. Se não tá fazendo sentido, eu vou te convidar a escrever aqui quais são as suas dúvidas. Por que eu quero que você escreva quais são as suas dúvidas? Para que não fique nenhum pontinho fora da curva. E se você tem alguma coisa legal que pode contribuir com os outros colegas, eu quero te desafiar a colocar aqui para mim, Simone, eu acho que eu consigo contribuir com esse assunto, com aquele assunto, para que a gente possa desenvolver. Bora conversar então sobre a primeira dessas cláusulas que eu quero trazer aqui para vocês. É essa cláusula de controle societário. O que é essa cláusula de controle societário? É a cláusula, o mecanismo que permite estruturar e proteger o poder decisório dentro da companhia. É a cláusula que garante que as decisões estratégicas vão permanecer alinhadas, vão permanecer no longo prazo vinculadas aí aos interesses da família. Vejam que eu coloquei como imagem uma chave em cima de uma corporação, em cima de um estatuto, ou em cima de um contrato social, se a gente estiver falando de limitada. O que é essa chave? As cláusulas de controle, elas são as chaves que abrem um espaço de controle para os nossos clientes. E é aquilo que vai gerar segurança na hora do cliente contratar também. Simone, como assim? Vocês sabem que eu gosto muito dessa parte da venda, que é essa parte de conversar com o cliente e ver que o cliente está se interessando pelo planejamento. Porque não adianta nada a gente saber fazer o planejamento e chegar na hora H a gente não conseguir fazer o cliente contratar. Então, se vocês derem uma olhadinha no mapa estratégico da venda que o pessoal da pós-graduação recebe, a gente vai ter uma das fases, gente, que é a condução do primeiro atendimento. E aí, aqui, essa ideia do controle é a condução que faz o planejador e a planejadora fecharem. Então, essa ideia da chave é a ideia que o advogado precisa explorar para dar segurança para a pessoa que os filhos não vão dar um caô nos pais, ou os filhos não vão passar a perna nos pais e sair pela vida gastando o dinheiro que era para ser dos pais na velhice. Então, quando a gente está aqui, ó, no mapa estratégico falando da fase 2, o que a gente tem de objetivo? Converter o interesse do cliente em oportunidade concreta. E aí, gente, o que a gente tem aqui? O cliente precisa perceber que ele pode continuar no controle da sociedade. Ele pode continuar administrando a sociedade. E ele pode continuar mandando nos bens que são dele, porque não faria o menor sentido entregar os bens para os filhos e aí deixar os filhos ali, vamos dizer, se beneficiando disso tudo. Como que os pais vão ter certeza que os filhos vão ter esse benefício? A partir de uma organização. Então, a primeira cláusula que eu quero apresentar para os senhores e para as senhoras é essa aqui, a Golden Share. O que é essa Golden Share? Eu tenho uma ação de ouro, uma ação dourada, eu tenho um espaço de ouro de regulamentação. Essa ideia de Golden Share, ela cria uma ação especial, seja ela ordinária ou preferencial, com poderes de veto em matérias estratégicas. A gente tem um fundamento lá no artigo 17 da Lei das SAs e a gente tem uma cláusula que representa um dos instrumentos mais poderosos aqui. Vou dar um exemplo prático que eu coloquei nesse cinza aqui, ó. A ação especial confere ao seu titular o direito de vetar qualquer deliberação que envolva a alteração do objeto social, fusão, cisão, incorporação, dissolução ou alienação de ativos essenciais. Esse direito de veto pode se dar, inclusive, com relação a certas questões administrativas. E uma Golden Share, que é uma cláusula que dá o direito de retroagir ao status quo ante, por exemplo, é a segurança de que esses planejadores aqui, que estão sendo, a quem está sendo oferecida essa venda, vão ter a contratação, porque a pergunta que eles sempre fazem é, tá, e se eu montar a holding e eu quiser desfazer tudo isso, como é que eu faço, doutora? Então, ter uma Golden Share é uma ideia de possibilidade de desfazimento daquilo, por exemplo, que os filhos estão fazendo, ou até mesmo daquilo que eu mesmo propus, mas agora, porque a minha vida mudou, não quero mais.
Simone, eu ouvi falar que a tal da Golden Share, ela não pode ter atos contra a sociedade, que o administrador ele tem que praticar atos que são somente profícuos à sociedade. Para evitar esse tipo de discussão, é importante que junto dessa cláusula a gente tenha uma autorização, inclusive para a prática de atos que sejam contrassociais neste sentido, esclarecendo que a finalidade dessa holding aqui que a gente está constituindo é uma finalidade familiar. E aí, gente, eu tenho uma dupla combinação, que é a Golden Share de um lado e a autorização para a prática de atos que inclusive sejam contrassociais, porque aí essa é uma exceção no contrato social, essa é uma exceção no estatuto, se for uma SA. Bom, quais são as matérias que são típicas de veto, né, que a gente pode olhar? A gente tem alienação do controle societário, é óbvio que isso é típico de veto, porque eu mesma não vou me autorizar a desfazer do controle, a mudança do objeto social da companhia, a operação de fusão, cisão ou dissolução, a entrada de novos acionistas que são externos à família no SA de capital fechado, ou de novos sócios que são estranhos à SA, mas que eu estou usando a Golden Share por conta da limitada, quer dizer, da limitada, mas que eu estou usando a Golden Share como supletiva, e aí por isso que eu posso usar a lei das SAs e posso usar essa cláusula que é supletiva típica da SA neste lugar especial, e a alienação de ativos que são essenciais ao negócio. Então, eu olho para esse aspecto aqui e eu sei que uma cláusula dessa de ouro, ela te dá o poder de rei, o poder de rainha sobre o teu próprio patrimônio. Então, num caso normal, o que eu tenho? Eu tenho um patriarca e uma matriarca que são os reis do próprio patrimônio. Eles mandam e desmandam. Quando eu monto um CNPJ, eles podem continuar sendo reis ou não. As holdings modelão que são feitas por aí, elas não deixam os patriarcas sendo reis, elas deixam os patriarcas bem vulneráveis. Então, a gente sai da advocacia comum do modelão e entra na advocacia especialista saindo do modelão, ultrapassando o modelão e prevendo cláusulas que tornam esse patriarca e essa matriarca reis, que tornam pessoas que podem desmandar no seu próprio patrimônio, como se elas estivessem numa gestão de pessoa física mesmo, tá bem? Além dessa cláusula, que é a cláusula Golden Share, que é a cláusula do rei, da rainha, que nem eu brinco, né? A gente tem duas outras cláusulas que são costumeiras nas SAs, que são o Tag Along e o Drag Along, que são proteção e coordenação relacionadas a direitos de votos e saídas e vendas. Então, vamos conversar sobre esse tag along. É o direito do minoritário vender as suas ações nas mesmas condições que o controlador tem. Qual é a finalidade? Eu protejo ramos familiares menores, garantindo que não fiquem presos à companhia quando o controle for alienado. Olhem aqui para mim. Imagina que eu tenho uma determinada sociedade empresarial e que o meu irmão é muito bom nisso e é ele que administra. Ele tem o controle, ele administra, eu confio nele. Eventualmente, meu irmão decide alienar o controle acionário, porque ou societário, se a gente estiver numa limitada, porque para ele não serve mais, ou porque ele vai viver nas Bahamas, o sonho de todo mundo, né? Viver de rendas e receber ali seus lucros líquidos e ficar bem embaixado lá. Meu irmão resolveu sair, só que eu sou uma minoritária. Se eu sou uma minoritária e está chegando uma outra pessoa no meu povoado, eu tenho todo o direito de ter medos e receios relacionados a essas pessoas. Então, o que eu faço nesse lugar aqui? Eu estrategicamente coloco um tag along que é para me dar o direito de vender a minha parte exatamente igual o meu irmão está vendendo a dele. Por quê? Porque aí eu fico segura que essa confiança que eu tenho no meu irmão, não necessariamente eu vou precisar ter com relação a essa nova pessoa que chega, porque eu posso alienar a minha participação nas mesmas condições que o meu irmão. E além dela, existe o drag along. O que é o drag along? É o direito do controlador de obrigar as minorias a realizar a venda das suas participações, viabilizando uma transação global da companhia ou da limitada, aí vai depender. Qual é a finalidade, gente? Evitar que pequenas participações impeçam operações estratégicas de venda integral desse negócio familiar.
E o uso prático garante que a coordenação familiar fique equilibrada entre a liberdade de alienação e a proteção da minoria. Então, volta aqui para mim. Para que serve isso na vida real, esse drag along? Ele serve para que a gente possa ter a segurança que o valuation de determinada operação societária vai ser entregue num M&A, por exemplo, por um valor significativo. Porque se eu tiver o comprador na necessidade de ter que convencer todos os minoritários a venderem, talvez ele não tenha interesse, porque isso é muito desgastante. Então, a ideia de ter um drag along é a ideia da gente colocar essa organização e colocar isso na estratégia do planejamento e do patrimônio familiar. Existem outras cláusulas que não são tão comuns quanto essas, mas que eu resolvi trazer aqui para que a gente possa aprofundar e verticalizar. Lembra, gente, que no instrumento que eu desenvolvi para avaliar em que ponto que está a sua advocacia, a gente tem 7 pontos. Deixa eu ver aqui, 7 pontos para avaliar. O instrumento contém 7 esferas para verificar se a sua atuação já está no limite máximo e você já está maravilhoso, ou então se você tem áreas ainda a desenvolver. Dentro dessas 7 áreas de desenvolvimento, a gente vai ter o marketing, a gente vai ter os fluxos e processos, a gente vai ter todos os 3 elementos da advocacia leve, que é a comunicação leve, processos e processos leves, e a ideia de ganha-ganha, se você já estruturou esses 3 elementos dentro do seu escritório. Além disso, a gente tem uma parte que é a parte do conhecimento técnico. E às vezes a gente não se sente seguro no conhecimento técnico, mas a gente já tem aquilo que precisa. E aí o que a gente precisa? De alguém que faça uma avaliação e que com essa avaliação venha um externo e nos dê um mapa de saber como é que está a nossa advocacia. Hoje eu tenho uma equipe de profissionais que são meus parceiros especialistas que fazem esse diagnóstico e analisam essas 7 áreas para verificar qual é o ponto de desenvolvimento da sua advocacia. Esses especialistas, neste momento, estão trabalhando com um diagnóstico que é gratuito. Por quê? Para que mais pessoas possam saber em que momento que elas estão na escada do desenvolvimento da proteção e possam se posicionar de um jeito adequado, inclusive no marketing. Então, assim, se você está olhando para essas cláusulas aqui e já sabe todas elas, provavelmente a parte técnica da advocacia especialista já esteja dominada. Mas se você é da área do societário e falta a parte das famílias e sucessões que você fica inseguro, talvez a parte técnica não esteja dominada. Então, assim, a gente precisa de uma autoavaliação com firmeza, a gente precisa olhar para a gente mesmo e se autoavaliar com segurança. E essa autoavaliação com segurança, ela pode vir a partir de você mesmo refletir com você ou da ajuda de um profissional. Então, esse profissional especialista para ajudar nessa reflexão, hoje está viabilizando o acesso a essas pessoas de um jeito gratuito. Ah, Simone, mas por que está sendo de um jeito gratuito? Porque eu estou melhorando esta ferramenta. E o dia que esta ferramenta ficar 100%, porque é uma ferramenta que eu mesma desenvolvi, através de parâmetros científicos que a minha equipe levantou e que a gente entendeu que eram os melhores, só que esta ferramenta ainda está em desenvolvimento. E para que ela possa melhorar cada vez mais, eu estou oferecendo gratuitamente para os colegas para que, inclusive, a gente melhore a ferramenta. Quando essa ferramenta tiver ok, ela vai ser exatamente idêntica a um atendimento nesse sentido, a uma consultoria para o advogado se identificar. E aí ela deixa de ser gratuita e vai ter um custo operacional que hoje é de R$ 3.500 para 1 hora desse diagnóstico, tá? Então, neste momento gratuito, eu não sei em que momento que você está assistindo esse vídeo, sugiro que você dê uma olhada se ela ainda está gratuita ou se ela já está na fase, se ela já superou a fase de testes. Além disso, gente, voltando àquela situação dessas cláusulas aqui, a gente precisa lembrar que existem outras cláusulas. Então, o que a gente tem? A gente tem essa cláusula que é
a pílula do veneno, né, que é a poison pill, e o lock-up, que é uma trava de alienação. O que é essa cláusula aqui da pílula do veneno, né? É um mecanismo de defesa contra uma tomada hostil e uma concentração indesejada de participação acionária, que pode ser cotista também. Como que ela funciona? Se um acionista quiser adquirir mais do que determinado percentual, fica obrigado a lançar uma oferta pública pelas demais ações. Para que serve isso, gente? Para evitar que eu vire acionista majoritário, tipo a gente vê em filmes. Vocês já viram isso? Filmes americanos? Sempre tem alguém que dá um golpe. A ideia é evitar o golpe. Como que a gente usa em holding? A gente evita que um único ramo familiar concentre o consenso dos demais. E aí, concentre o controle e evite os demais. Então, pensa assim, são 7 irmãos, né? Aí eu tenho 2 irmãos que começam a comprar. E eventualmente esses irmãos viram controladores. Para que isso não aconteça, a gente tem essa determinação. E além disso, a gente tem uma outra possibilidade que é a trava da venda, que é uma proibição temporária de alienar ações, geralmente estabelecida aí com um objetivo específico de 3 a 5 anos. Seja porque não nos convém pulverizar essas participações acionárias, seja porque a gente está com um projeto específico e a gente vai fazer esse desenvolvimento com essas pessoas que aqui estão. A gente estabiliza a estrutura acionária nessa fase crítica e reorganiza o patrimônio. Qual é a vantagem, gente, aqui? Eu impeço as movimentações precipitadas que poderiam desestabilizar a governança familiar. Então, são 2 cláusulas que, se você já é especialista, você já domina e já sabe. E, inclusive, já está dominando a situação sucessória. Mas se você ainda não é especialista, vai precisar saber, pelo menos, que elas existem para saber em que momento vai usar na holding do seu cliente, em que momento você não vai usar. Olhem aqui para mim. Quando a gente tem essas cláusulas, a gente vai precisar focar naquilo que o cliente precisa para a vida dele. Vocês já sabem que dentro do meu método, gente, existem 4 etapas antes da execução. A etapa número 1 do método da advocacia leve é a etapa do diagnóstico de riscos. Eu tenho que fazer o diagnóstico de riscos, eu não posso deixar isso fora. Essa etapa número 1, ela me leva para a etapa número 2, que é a rodada de reuniões. Tem que ter rodada de reuniões, gente, porque se eu não fizer rodada de reuniões, eu vou até o fim do infinito atendendo as pessoas que vão mudando de ideias todo momento, a todo minuto. Depois dessa número 2, a gente tem a fase 3, que é a fase dos extras. Nunca fiz um planejamento sem extras. E aí, no número 4, eu tenho a fase das minutas. Aí eu apresento as minutas e apresento o plano. E logo em seguida, assim, eu vou ter a fase 5, que aí é a completude, aí a gente executa. Simone, por que tu tá falando isso para nós? Quando a gente tem essas cláusulas aqui, a gente vai precisar já ir pensando no número 1, depois a gente vai ter que levantar com o cliente perguntas sobre os interesses dele aqui na fase 2, a fase 3, gente, a gente geralmente não usa muito essas cláusulas, mas aqui na fase 4, isso já tem que vir de forma completa. Como é que eu vou usar ou não usar essas cláusulas? Então, se você já conhece o método da advocacia leve, você sabe que você vai atuar bastante na fase 1, na fase 2 e na fase 4. E aí, a fase 5, você já sabe que ela tem um custo muito menor para o cliente e é só a execução daquilo que você já planejou. Simone, quais são as outras cláusulas, então? Tá aqui, método da advocacia leve. Ah, Simone, onde é que tem isso? Onde é que eu fico sabendo disso? Dentro da pós-graduação você tem um método, dentro da mentoria você tem um método completo, e se você quer só saber como é que funciona essa coisa de advocacia leve, eu acho que inclusive tem um curso só sobre isso, eu não me lembro se tem, mas talvez possa perguntar para alguém da equipe por aqui, que eu acho que o pessoal pode ajudar. O que a gente cuida neste momento de olhar para essas cláusulas? Quais são os propósitos dos clientes? E aí, gente, um dos propósitos dos clientes é sempre a permanência societária. Por isso que eu tenho que ter cláusulas de sucessão e governança. Então, se você já conhece aquelas cláusulas anteriores, provavelmente a parte da sucessão vai ficar devendo.
Aí a gente tem algumas questões relacionadas ao vesting e ao cliff. É tão lindo falar essas coisas aqui em inglês, né? O povo adora. O que é essas, o que são, o que caracteriza essas duas cláusulas aqui? Eu tenho uma ideia de meritocracia e de comprometimento. O que é esse período aí de cliff? É uma fase inicial que a gente não tem uma aquisição de direitos, como se fosse uma carência. Se o povo do societário me ouvir falando sobre isso, vai me processar. Mas assim, para leigo entender, gente, é como se fosse uma carência em que eu fico congelado. E aí, o herdeiro não obtém nenhum poder sobre as ações, ele só é herdeiro, ele está na qualidade de alguém que é herdeiro e a gente não tem transferência de controle prematuro. Depois, no ano 2 a 5, eu vou ter um vesting progressivo, que é uma aquisição gradual desses direitos, e aí tem aqui aquilo que a gente costuma usar, 20% condicionado à participação efetiva. E depois do sexto ano, aí eu tenho os direitos plenos. A ideia é que você, assim como o método vai numa escadinha, os direitos desse herdeiro também atuem numa escadinha. E ele obtenha em X tempo o direito a ter controles. Ah, Simone, mas eu não sei essas coisas em inglês que tu tá dizendo. Como que é praticamente isso? Aí volta lá para a apresentação para a gente olhar. As ações atribuídas aos herdeiros estarão sujeitas a vesting progressivo de 20% ao ano, condicionada à participação efetiva na administração da companhia ao cumprimento dos requisitos de capacitação previamente estabelecidos. Quais requisitos de capacitação? Pode ser curso superior, pode ser participação em curso de desenvolvimento pessoal, pode ser liderança de equipe com mais de 5 pessoas, pode ser liderança de equipes com mais de 10 pessoas. O que eu vou botar de critério, gente, não vai importar muito. Porque o que eu quero é manter um progresso. Olha lá eu, ó. Manter um progresso. Ah, Simone, mas para que serve isso? Quando a gente tem consciência do progresso, a gente sabe o próximo passo. Por isso, gente, que quando a gente foi fazer o material da pós, eu fiz o material do progresso do especialista. Eu montei aqui, ó, olha, o diagnóstico do protetômetro é como? Quais são as pessoas que você atingiu? Como é que você tem número de pessoas protegidas, número de processos protegidos? Porque isso aqui é o diagnóstico para o especialista saber se está indo bem ou se está indo mal, vocês entendem? Olhem aqui para mim, eu não posso fazer, não tenho como fazer uma autoavaliação se eu não sei se eu estou indo bem ou estou indo mal. E o que critério que eu tenho que considerar para saber se eu estou indo bem ou indo mal? Os indicadores. Ah, quais são os indicadores? Bom, quantidade de bens analisados, tipos de bens, bens transferidos para a pessoa jurídica, quantos são? Aqui, pessoas, olha aqui, quantas pessoas estão impactadas? Isso aqui gera o diagnóstico do próprio progresso do especialista em proteção. Do mesmo jeito que isso aqui gera o progresso para o cliente e que aquelas cláusulas lá geram para a própria sociedade e para os herdeiros. Então, pensar em marcadores processuais também é um jeito chique de dizer vamos desenvolver KPIs. Adoro. O que são os KPIs? São os marcadores específicos, densificáveis, para a gente saber se está tendo progresso ou se a gente não está tendo. Além disso, gente, a gente pode ter ainda uma cláusula de usufruto votante, com controle e com sucessão. Então, eu reservo voto para o usufrutuário. O exemplo, né, da cláusula: o usufrutuário das ações conservará integralmente o direito de voto em assembleia, permanecendo como controlador até o termo do usufruto por morte ou prazo determinado. Aqui eu preciso ter muita atenção, olhem para mim. Não é da natureza do usufruto poder controlar, é da natureza da propriedade controlar. Então, para que o usufrutuário possa controlar, é preciso que eu tenha uma razão justificatória na finalidade social desse controle. Então, não adianta eu fazer uma sociedade sem finalidade e querer que o usufrutuário controle. Eu preciso ter finalidade societária e preciso ter no usufruto com controle a especificação daquilo que eu estou fazendo. Então, assim, muito cuidado aqui quando for instituir. Além disso, a gente tem cláusulas de quórum qualificado e consensos obrigatórios. 50% mais 1 é o quórum ordinário. 2/3 é o tal do quórum qualificado, alterações estatutárias que decidam as estruturas importantes.
3/4 são os quórums reforçados. Alienação de ativos essenciais, mudança de objeto social. E unanimidade é dissolução da companhia ou alteração das cláusulas pétreas, que também podem acontecer. Olhem para mim. Para que servem essas cláusulas de consenso e de quórum qualificado? Para que eu possa distribuir a votação, não tudo do mesmo jeito, porque se for maioria simples, gente, a gente pode ter alterações muito significativas que causem prejuízos para a família. E se for unanimidade, é burro. Ai, posso falar isso, né? Desculpa, pessoal. Se for unanimidade, é difícil. Porque a gente não vai ter unanimidade, entendem? Além disso, a gente precisa ter, ou pode ter, cláusulas que instituam e estabeleçam conselhos de família. E também, bora lá, vamos mostrar. O que são esses conselhos de família? São órgãos de governança, são órgãos permanentes, são órgãos consultivos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Por vezes, a gente precisa instituir conselhos que digam respeito às vulnerabilidades. Ah, mas o conselho de família dá conta. Cuidado. Se eu tiver muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, eu vou precisar ter um conselho específico para a implementação e proteção dessas vulnerabilidades. Ah, Simone, por que tu está dizendo isso? Existem famílias que têm, por exemplo, 6 pessoas com deficiências no quadro. E eu já tenho um volume significativo para pensar que, eventualmente, um conselho de família possa ter um órgão dentro dele para lidar com essas vulnerabilidades. O conselho de família aqui, ó, no cinzinha, de caráter consultivo, deliberará sobre questões relativas à sucessão, participação de familiares na administração e mediação de divergências internas. Acabou? Claro que não. Volta aqui para mim. Além disso, eu posso ter cláusulas de proteção patrimonial e financeira, então bora lá olhar para isso, são cláusulas específicas. Posso ter uma política de distribuição de dividendos com distribuição de lucros ou não, que podem ser mínimas e máximas, e eu posso ter ações preferenciais não votantes. Se vocês quiserem aprofundar esse tema, é só escrever nos comentários aqui que eu vou trazer a profundidade deles. Posso ter cláusulas de recompra e não concorrência, então eu posso ter parâmetros para isso acontecer. A gente trabalha com aquela ideia de retrovenda, né? É uma ideia típica dos direitos reais, aí, dos direitos contratuais. Na verdade, são cláusulas de recompra societárias. E a gente vai precisar também ter cláusulas de mediação e de arbitragem, que são cláusulas de solução de conflito. Olha lá. Primeiro mediação, depois arbitragem, com estrutura de mediação familiar e o judiciário. Temos cláusulas que são híbridas ou inovadoras. Olha que linda essa figura que a gente encontrou ali. Olha lá, ó. São as pessoas sentadas e aí tá aquele painel acontecendo. Algum dia a galera do estúdio vai ter que botar para mim assim um painel desse que aconteça. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou querer um desse. Os mecanismos inovadores de governança que a gente tem. O stepping rights, depois a gente tem o earn-out e a gente tem a saída estratégica. O que é esse stepping rights? É a substituição automática do gestor. Isso pode acontecer com incapacidade, isso pode acontecer com vulnerabilidade, com internação. O que é esse earn-out? Condiciona os direitos aos resultados futuros. Então, as pessoas vão adquirindo direito conforme vão dando resultados futuros. Herdeiros recebem bônus, participam dos lucros e isso é progressivo. E aí a gente tem a saída estratégica. Vocês lembram do leão da montanha, da saída pela direita ou pela esquerda? Não me lembro muito bem. Eu defino a forma e o valor de saída do acionista. E eu já tenho indicado aqui como que vai ser. E isso é muito estratégico. O que a gente tem que olhar para proteção máxima e coordenação familiar? A gente tem o tag-along reforçado, pedindo aí 100%, e a gente tem promoção por camadas para a gente ter um trustee interno, quando a gente tem a possibilidade de fazer um trust internacional ou até mesmo um contrato tripartite aqui dentro do Brasil. Aliás, indico o livro da professora Luciana Pedroso Xavier sobre trust para quem não conhece. O que a gente tem de conclusões nesse assunto? A gente vai recomendar que a gente tenha cláusulas personalizadas, mas que, sobretudo, você, advogado especialista, saiba onde você está nessa jornada da proteção. Se você está recém começando, tenha um colega parceiro que tenha domínio de tudo isso. Ah, não, eu conheço tudo isso, o meu problema é na sucessão, que eu não sou muito seguro. Tem um advogado parceiro para isso.
Essas parcerias, elas asseguram que o seu cliente vai sair com proteção de verdade. E se você está curioso com o diagnóstico, gente, baixa o material dessa aula aqui, agenda o diagnóstico com um profissional especialista para ter consciência da sua jornada. E se você não é aluno ainda da especialização e quer receber todos esses materiais lindões aqui na sua casa, que são os materiais que os alunos recebem, que tem o planner da proteção, etc e tal, é só entrar em contato com a equipe, que a equipe vai saber o que fazer e aí vai trazer para você como você pode fazer isso. Eu te encontro na próxima aula, gente.